Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um IPIcast e hoje, ó, coisa linda, coisa fina, tá? Gente que você cresceu ouvindo, tá aqui hoje pra trocar ideia com a gente e gente que chegou já e já tá, mano, ensinando um monte de coisa pra gente, ensinando um monte de música nova pra gente e tá ensinando um monte de coisa pra nossa comunidade, a gente tá aprendendo muito, então estão aqui na mesa hoje, Jonatas Liache e Juvenal Neto, por favor, se apresentem pra nós, contem um pouquinho da história de vocês, eu tava louco pra esse papo, tá? Tava louco pra esse papo, conversar sobre teologia e música e eu quero conhecer um pouquinho da história de vocês, vamos lá? Quem que vai começar? Os mais novos. Os mais novos? Então, olha, eu tenho uma relação com a música interessante. Minha mãe, ela era organista da igreja. E aí eu cresci vendo minha mãe tocar piano em casa. E aí ela tocava, e eu ficava ali ouvindo. E a gente tinha um cachorrinho, que era um Fox Paulistinha, sabe? Aquele cachorrinho de circo. E aí, e o nome dele era Dólar. Eu não sei por que o nome dele era Dólar, mas ele era mais para cents do que para dólar em si. Aquele cachorro que vivia doente, né? De valorizar o bicho, né? E aí, e olha que legal, minha mãe ficava tocando e ele ficava do lado uivando assim, enquanto ela tocava. Aí ela parava de tocar e cantar, ele parava junto. Mas fala aí, esses dias o pastor Rodrigo soltou também, fazendo cagaita lá, e eu não lembro se era o torresmo. É verdade. Lá, tava do lado e tava uivando, cara, eu achei legal, viu? Cachorrinho consagradinho, né, cara? Você vê? Ele canta mais afinado que eu, tá? Mais afinado que eu. E aí, cara, eu fui aprendendo, assim, a gostar dessa questão da música. Não é com ela, de ver ela tocando e tudo mais, né? Então, ela tocava na igreja, tocava os hinos na igreja, tocava órgão, né, antigamente. E eu ficava ali vendo, sempre com muito interesse, né, ela tocando e tudo mais. E eu acho que começou esse interesse dessa forma. E aí a gente vai crescendo, vai vendo as coisas. E minha mãe, ela tinha uma coisa muito interessante, que ela achava que todo mundo que chegava na igreja podia cantar no coral da igreja. Todo mundo. Então, né, uma vez eu levei um amigo meu, né, na igreja, e aí ela chegou para ele assim, falou, você tem que cantar no coral. Porque ela achava que, com isso, as pessoas iam ficar na igreja, né, com esse envolvimento. Uma estratégia, né? E aí ela chamou e falou assim, vem fazer um teste aqui. E aí ela tocava uma nota assim, ó. Pã, e ele fazia... Aí ela tocava outra. Muito bem, Cris. Pã, e ele... E aí ele virou para minha mãe e falou assim, e aí, tia, dá para eu cantar? E aí minha mãe, com todo jeito... Falou para ele, olha, ela falou assim, acho que a gente poderia encontrar uma outra coisa para você. Acho que a gente poderia encontrar uma outra coisa para você fazer. E aí ele disse assim para ela, ai, graças a Deus, não queria cantar no coral, não. Às vezes a gente acha que, sei lá, lembrei dessa história, veio na cabeça quando eu estava falando dela tocando, né? Ela foi a sua grande influenciadora, então. Foi, do princípio, sim. E aí depois a gente foi crescendo. Mas é legal pensar também que a música então teve um papel de acolhimento na sua história. Tipo, as pessoas chegam, como acolhê-las? Vamos apresentar a música para elas. Exatamente. É a família. Então.
E aí foi assim, e aí foi começando, e aí eu peguei interesse por começar a querer aprender a tocar violão. Foi um menino da igreja, não é? Um colega meu, assim, adolescente, que tocava, e ele sentou comigo e falou assim, cara, eu vou te ensinar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu vou passar para você. E aí foi assim. Todos aí, os vineyards, né? Pois é. E aí a gente foi crescendo, foi pegando um interesse maior pela coisa, foi desenvolvendo um pouco mais, não é? Aí eu tive uma banda que chamava Opção Paz, a gente tocava uma porção de músicas, tocava lá na região, em vários lugares, né? Isso em que cidade? Em Santos, no litoral de São Paulo. Então a gente era muito influenciado ali pelas bandas de São Paulo, né? Renascer Praise, Templo Soul. Com certeza. E muitas outras, né? Tem uma que agora me fugiu, RM6. RM6. Lembra dessa? Lembro. Eles tinham, nossa, músicas fantásticas, a gente tocava e tudo. Oficina G3, não é? Mais conhecido, Resgate, esses grupos assim, a gente chegou até a tocar junto com eles. Novo Som, né? E coisas assim, essas eram as nossas maiores influências, né? Que e aí ano a gente foi isso? Isso foi 2000, né? Mais ou menos, essa tempo, época. Faz tempo. E aí depois eu resolvi, né, seguir assim. Alguns amigos meus foram para a noite, outros não, outros continuaram na igreja. E aí eu meio que queria ir para a noite, mas queria ficar na igreja ao mesmo tempo, né? Ô, glória. E aí... Queria ficar na igreja a noite inteira, era isso. Né? Era isso, né? Queria vigília. E aí um dia, eu lembro até hoje, que aí o que eu fazia? A gente às vezes tinha alguns convites, né? Para tocar em alguns lugares assim, tipo barzinho, essas coisas, mas a gente tinha um medo, um temor, sabe? A gente achava que se a gente fosse... E se Jesus voltar agora? Exatamente isso. Se Jesus voltar agora, né? Todo mundo sobe, eu fico no barzinho, né, cara? Como é que eu me livro dessa, né? Não tem, como é que eu vou explicar para Jesus? Ô, Jesus, tava no barzinho, só tocando de boa, não dá. Cara, eu lembro até... Bebendo eu tava. Aí a gente pegou e falou assim... Não, e recebeu um convite para tocar num lugar meio aberto, assim... que não era barzinho, tinha várias coisas, né? Tinha uma pastelaria, um negócio de bolo, um negócio de lanche, e era para tocar ali. E a gente falou assim, bom, acho que nesse lugar não tem problema. E aí a gente foi, e o pagamento era um pedaço de bolo no lugar do bolo, 2 pastéis. Eu fiz isso também. De pastel. E, cara, quando a gente estava lá no meio da nossa apresentação, meu pastor chegou. Opa. Né? Ô, glória de novo. E aí ele olhou assim para mim de longe, eu olhei para ele, e ele olhou para mim, e eu olhei para ele. Aí eu já me perdi. Completamente perdi o que eu estava fazendo. Né? Aí eu fui lá, ele me chamou para conversar depois, e ele falou assim, cara, pensa bem, o que você quer da sua vida? E ele me levou a uma reflexão profunda a respeito do que eu queria de verdade. Não é? E nessa época eu já me sentia vocacionado, não é? E tudo mais. E aí eu acabei me decidindo mesmo por permanecer nos caminhos do Senhor. Se bem que eu acho, não é, que o camarada que é músico profissional, ele pode tocar profissionalmente, não é? E é essa a palavra, profissionalmente, não é? Não há problema nenhum nisso. Mas comigo o Senhor me incomodou nesse sentido, não é? Para focar ali. Exato, para focar. E foi assim. Eu acho que uma foi coisa assim interessante que começou. a gente falar também que, desse ponto de vista do músico, não é todo mundo que é chamado para ser músico profissional e nem todo mundo é chamado para ser pastor de igreja. Exatamente. Você pode ser um profissional e não ter nenhuma relação específica, contínua, longa, profunda com a igreja. Verdade. Né? Você pode ser um cara que serve no MAN, né? No Ministério de Adoração da igreja, né? No local que você estiver, e não ter necessariamente uma ligação pastoral. Agora, a questão pastoral, aí você vai ter que fazer renúncias pessoais, que daí você vai ter que entender, né? Não é imposição. É uma questão de... Você vai aguentar aquela senhorinha, né? Que geralmente é senhorinha. Foi tocar de novo. Aí não dá. Cara. E você, Nata, como é que a música chegou? Cara, aí a história é mais antiga do que 2000.
1967. Uau! Eu tinha 4 anos de idade, meu pai era pastor da Igreja Avivamento Bíblico em São Paulo, Vila Nair, Ipiranga. E meus 2 irmãos tocavam. Meu irmão mais velho, meu irmão, o segundo, o Gesiel, Jerubal Gesiel. Vai vendo que é crente, né? Jerubal, Gesiel, Jonatas e Jerusa. Tudo crente. E aí eu quis tocar, eu queria tocar também. Eu tinha 4 anos, estava praticamente no colo da minha mãe. E aí eu comecei a chorar e gritar no culto. Meu pai teve que descer do púlpito e vir aqui, se você ficar quieto, eu te ensino alguma coisa quando chegar em casa. Eu fiquei quieto e aí cheguei em casa, eu cobrei ele na hora. Eu quero tocar. 4 anos e pouco eu tinha. Aí ele me ensinou um hino antigo, Eu Sou de Deus, no cavaquinho. E aí eu comecei a tocar. Em 1968, Beatles e Rolling Stones na parada, começando a disputar. E aí eu gravei o primeiro disco, né? E eu e meus 3 irmãos. Minha irmã caçula, a Jerusa, tinha 3 anos e pouco. Ela tocava triângulo e a gente começou a tocar. Meu pai era músico, ele se converteu com música. Uau! A música está muito inscrita na nossa história cristã. Em 54, meu pai se converteu aqui em Londrina. Ele era ator de radionovela. Radionovela. 54, nós estamos falando, né? Então, ele era ator e ele estava no intervalo. Porque se seu pai se parecesse fisionomia com você, novela não dava pra ser, né? Não dava. Não, mas ele era bonitão, cara. A voz ele tinha até 20 e poucos anos, 20 e poucos anos. Entendi. E aí ele, passando na hora do almoço lá numa praça, tinha um coral da Presbiteriana cantando na praça. Não sei qual, era alguma época assim, Natal, Páscoa, alguma coisa assim, e o coral estava cantando. E ele caiu de joelhos lá e naquela hora teve um encontro com Jesus, através da música. Uau, legal. E comigo também foi assim, em 83. Tá. Apesar de ser filho de pastor, sabe como é que é, né? Filho de crente é cretino, não é crentinho, né? Então tem que se converter e tal. E então, foi esse processo. Comecei com a música assim, como filho, aquele que foi introduzido nos caminhos, aquela coisa toda. Em 68, 79, gravei alguns trabalhos em São Paulo. Aqueles estúdios maravilhosos que tinham mesas que gravava 4 canais, cara. 4 canais. Aquelas caixas de maluca, ovo coladas Não, muito antes do ovo, cara. Pode crer. Então, assim, é uma história antiga, não dá para falar aqui tudo. Eu acho que a gente come muito tempo, mas é significativo porque a música, ela foi uma terra fértil na minha família. Então, meu pai, minha mãe compositora, escrevia poemas maravilhosos e tal, que foram musicados depois. Meu pai como um grande produtor, um cara que era visionário e tal. Era tão visionário, Mateus e Neto, que em 1972, 2 anos depois do tricampeonato lá no México, ok? Tá ligado? 72, 7-2. Não eram mais os 4 filhos que cantavam, era a família. A minha mãe começou a tocar bateria, meu pai contrabaixo, meu irmão mais velho guitarra, eu com outro irmão mais guitarra. Eu tocava guitarra pequena, uma guitarra que foi feita na Del Vecchio, lá em São Paulo, que era um cavaquinho elétrico. E minha irmã também tocava pandeiro, umas coisas assim. Então era família, chamava Família Som de Paz. 72. Então era uma família que se apresentava. E meu pai, assim, visionário, eu quero tocar nesse negócio de boate, de barzinho, aquela coisa toda que o Neto citou aqui, né? O meu pai, ele era muito visionário. Então, ele era um cara além do seu tempo. Em 71, 72, o que ele fez com os meninos, com as crianças dele, os 4 filhos? Ele falou, eu vou colocar esses moleques para tocar em tudo quanto é lugar. Ele fez alguns contatos e nós fomos tocar em 71. Nós tocamos no programa do Chacrinha e no programa do Silvio Santos. O cachê era uma pizza. E nós tocamos lá.
que a gente tocava? E ele era pastor, tá ligado? Pastor. Como é que um pastor leva os filhos para tocar num programa do Chacrinha, Chacrete, tá ligado? Bumbum para lá e bumbum para cá, entendeu? E ele falou, não, vai lá tocar, vai mostrar o dom de Deus, vai mostrar a glória de Deus que Deus fez na sua vida, na vida de vocês. E a gente tocava o quê? A gente tocava música instrumental de trilha de cinema. Nossa. De filmes. E alguns corinhos, que na época a gente chamava corinho, que eram canções da igreja, cantadas na igreja, mas instrumental, sem cantar, sem falar e tal. Aí a gente tocou Chacrinha, Silvio Santos. Tinha um programa nos anos 70 chamado Almoço com as Estrelas, Ayrton Rodrigues e Lolita Rodrigues. Na TVS. Antiga Tupi. Depois eu já nem TVS, eu não peguei a depois Tupi, mas... SBT. A galera não vai entender aqui, Sim. né? São Mas referências dá um que a gente já Google ouviu aí que falar você vai em algum entender. momento, né? Então, nós estamos falando dos anos 70. Tá. Então, meu pai foi muito audacioso nesse aspecto. Ele falou assim, eu vou pôr meus filhos para apresentar lá, para mostrar o que Deus faz na vida de uma pessoa, de uma família. E os 4 iam lá, tocavam e tal, e todo mundo... Mas olha que legal, a gente tem aqui na mesma mesa, trocando ideia, né? Duas gerações diferentes. E sua perspectiva é diferente. E não necessariamente a geração mais antiga tem a perspectiva mais contemporânea. Exatamente. Porque Pois a gente é. está falando, tipo assim, de alguém que numa linha, vamos pensar numa linha teológica, optou uma questão mais tradicional, uma Exatamente. questão mais... uma teologia mais E não está errado quadrada. por isso. E que não, Exato. a gente não tem aqui nenhuma condenação, Tá porque tudo certo. a gente está falando, para a sua história, isso fez total sentido e é muito Sim. legal. E do outro lado, nós temos alguém que o pai era um incentivador e vamos pensar assim, alguém que não vai, disruptor. avança. Isso, Um disruptor. isso. Eu acho assim que tanto a minha história quanto a do Neto, elas em tempos diferentes, vamos pegar 20, 30 anos de diferença aí, mas elas são idênticas no sentido assim, peraí, eu tô aqui para quê? Aí ele Estilo resolveu, vocacional forte, né? Ele estava lá tocando no barzinho ou em algum lugar, fora da igreja, mas ele estava lá, ele estava de alguma forma mostrando o dom que Deus deu para ele, Tá. certo? Sim, na igreja Ele resolveu também. focar para a igreja. E eu também, depois de um certo tempo, a gente teve aquela experiência. Em 83 eu tive uma experiência de conversão legítima com o Senhor, através de uma música. E aí eu comecei a focar a minha musicalidade dentro do ambiente da igreja. Sim. Mas aquela marca, aquela semente de falar assim, cara, lá fora, De quando provocação. eu falo né? lá fora, fora do ambiente da igreja, Sim. eclesiástico, litúrgico, etc., existe um espaço em que Deus precisa aparecer, de alguma forma. E assim, pode ser... Meu pai foi muito julgado, muito, mas muito. Estou falando dos anos 70. Uhum. Cara, vocês não têm noção. Em 72, minha mãe tocava bateria. A bateria nem era convertida, gente. Sim, era. A bateria, A bateria se era converteu em 75, 76. ela era tida como um instrumento de religião afro. Exatamente, etc. por causa das batidas Sim. e tudo mais. E a minha mãe era esposa de um pastor pentecostal, Avivamento Bíblico, Sim. que era legalista. Ó, mas eu me converti em 2011. Eu acho que em 2013 ou 2014. Agora, 10 anos atrás. Sim. Eu fui convidado uma vez para pregar no Avivamento Bíblico. E eu recebi uma carta de orientação de vestimenta. Sim. Que Nossa, você vai pregar aqui Você no nosso vê como congresso e ainda- tal. E a gente orienta o paletó, a gravata, completo. E assim, e para eles não era nada demais. Sim. Pro costume deles, não. Isso aqui é o mínimo. Então você imagina, Neto, uma mulher de pastor, de uma igreja pentecostal tradicional, legalista, muito rígida, Sim. tendo que tocar bateria. Para tocar bateria, Não, com todo nossa, respeito, tem que abrir as pernas. Pois é. Aí ela tinha que usar calça. Aham. E mulher de pastor pentecostal nos anos 70 usando calça, Meu Deus. estava no inferno. Sim. E na é frente uma de todo coisa- mundo, né? Não era uma coisa, Exatamente. não era uma coisa velada, né? Então veja o nível da disruptura, da quebra de paradigma Sim. tão forte que foi para nós. E isso marcou muito a minha jornada dentro do ambiente da música, da adoração. Da fé também. Isso marcou vocês na experiência de fé? Por exemplo, quem acabou se tornando a experiência ou a referência
musical e teológica, assim, porque eu tenho alguns amigos músicos, né, que de vez em quando a gente troca uma ideia, eles sempre pegam, eu gosto desse cara aqui, que eu ouço a música dele, e ele também lê uns caras, e aí acaba pegando as referências. Isso aconteceu com vocês? Tipo, eu fiquei mais igrejeiro na minha musicalidade, e aí minha teologia se apaixonou ou se assimilou mais com esse cara aqui. Não, eu fui mais ousado, e aí minha teologia foi um pouquinho mais para esse outro lado aqui, esse outro cara aqui que, tipo, isso aí aconteceu com vocês? Isso, Aconteceu. Cara, o que marca essa minha época e essa época de decisão em relação à questão do ministério, em começar a trazer esse foco para a igreja e tudo mais, foi justamente a época de um CD chamado Preciso de Ti, Diante do Trono. Diante do Trono. E assim, eu não sei, é claro que a gente poderia colocar em várias épocas, não é, diversos ministérios que fizeram muita diferença no Brasil e no mundo. Agora, eu acredito que talvez no nosso tempo aqui, se a gente pudesse colocar talvez a Hillsong, a Bethel e o Diante do Trono, cara. Porque o Diante do Trono mudou a concepção de louvor no Brasil. Eu tenho uma opinião que eu não partilho muito, mas eu acho que o Diante do Trono, ele trouxe um ar de grande evento. Mas o Thales, na minha opinião, em 2011, 2010, ele trouxe a pegada profissional para a música. Sim, porque a sensação que eu tenho é que todo mundo, até o Thales, todo mundo achava que podia pegar o microfone e subir na frente da igreja e cantar. Depois do Thales, porque o Thales estourou muito forte no Brasil. O Thales foi o Caio Fábio do louvor numa época diferente. Sim, a leitura que eu fiz. O que ele fez lá em Belo Horizonte, aquele DVD dele, cara, é muito intenso. E pra época, é muito diferente. Hoje eu assisto aqueles vídeos e falo, cara, eu tirava uma pira. Hoje você olha lá, tem aqueles vídeos meio com pixel e tal, você fala, cara, como que eu tirei uma pira com isso aqui, né? Verdade. Mas beleza, mas o Thales trouxe isso. O Diante do Trono, por um lado, também trouxe uma questão, eles têm, né, até o centro de treinamento deles e tal, que inspira muito a galera a ser usado. Mas eu concordo com você, Diante do Trono tem uma marca esse momento do Diante do Trono, especialmente... eu não lembro se aquele CD deles de antes do Preciso de Ti, que se chama Águas Purificadoras. Eu acho que sim, né? Eu acho que talvez esse CD 3 para o 4, ele muda muita coisa. Ele muda muita coisa na teologia, ele muda muita coisa nas expressões que eram utilizadas dentro da igreja, nos cânticos, nos ministros de louvor, que todo mundo tinha um pouco de sotaque de mineiro, né? Até no Nordeste a pessoa tinha um sotaque de mineiro, não é, nessa época. Então a influência, não é? A influência as orações, né? As orações ficaram parecidas, as músicas. Cânticos espontâneos e tantas outras coisas, não é? Então, assim, hoje em dia eu falo com algumas pessoas, as pessoas dizem assim, cara, você gosta de Ana Paula Valadão? E eu falo, sim. Passada, né? Gosto. Porque assim, cara, marcou uma fase, não é, da minha vida. Que representou muita coisa. Que representou muita coisa, né? De muita mudança dentro da igreja. Porque essa questão que a gente estava falando aqui da bateria, cara, eu vivi isso também. Dentro da igreja presbiteriana, né? E depois teve uma época que o pessoal dava graças a Deus porque não tinha ninguém que tocasse bateria na igreja, né? E então eram umas coisas assim, né, que a gente às vezes nem entendia direito os porquês e como é que funcionava. E eu lembro de uma cena na igreja, não é, que a igreja estava em transição pastoral, não é? Tinha um pastor, ele estava se jubilando, ele já tinha bastante idade, e aí ele estava transicionando com um outro pastor mais jovem, e esse pastor de idade pegou o microfone lá numa escola dominical e ele falou que visitou uma outra igreja presbiteriana ali da região e que naquela igreja tinha uma bateria e que aquilo foi o ápice do escândalo para ele.
não é? E que no que dependesse dele, naquela igreja, jamais aquilo poderia acontecer e não sei o quê. E o pastor que estava assumindo, que era mais novo, assim que ele terminou de falar, pegou o microfone e rebateu tudo que ele falou, na frente de todo mundo, assim. E aí ficou todo mundo assim, olhando um para o outro, falando, cara, o que está acontecendo? Por onde a gente vai? É uma coisa estranha da gente pensar, que às vezes a galera acha que música e teologia não se conversam. Exatamente. Mas a música ensina muito teologia. Né? Com Se a gente certeza. parar para pensar que o maior livro da Bíblia é Salmos, e os Salmos são cânticos do povo de Israel. Então, se tem uma coisa que o povo de Israel faz é cantar a sua própria história. Exatamente. Então, o povo de Israel canta o tempo todo o que Deus fez, o seu amor dura para sempre, ele me libertou, tal. Então, tem um monte de coisa assim que tem uma intimidade gigantesca, né? E o nível de decisão que isso vai levar é grande. Você teve alguma referência que você fala assim, putz, esses caras foram referência grande? Igual o Neto falou, Diante do Trono mexeu comigo, mexeu na minha história. Sim. Você tem alguém assim? Eu tenho, mas aqui eu já quero abrir mais uma disruptura, né? Porque as minhas maiores influências foram fora da igreja. Mesmo estando na igreja, crescendo na igreja, as minhas maiores influências musicais Sim. foram fora da igreja. Então, eu vou citar duas aqui só para concentrar. Uma foi Earth, Wind and Fire, um grupo que começou em 64, 69. Eles fizeram o primeiro CD, primeiro disco. E a outra foi Led Zeppelin. Uau. Então, eu tive essa influência musical. E aí eu não quero entrar, porque aqui a gente vai longe, tá? Esse assunto é verdade. complicado. Sim. Porque pode um músico cristão ouvir música do mundo, Sim. ser influenciado? Então, a gente entra em outras questões. Então, a influência musical eu tive muito fora, para depois trazer esses elementos para a minha musicalidade dentro da igreja. Harmonização, arranjo, composição, estrutura musical, tudo baseado nessas pessoas que tinham uma grande Beatles, Rolling Stones. Tem muitos grupos que povoam essa minha adolescência em termos musical. Dentro do ambiente cristão, eu posso destacar aqui dois, The Gators, né, que é o Bill Gator, compôs a música, uma das músicas mais conhecidas, que é Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, 1969. Uma música antiguíssima, e a gente canta hoje, né? Especialmente os velórios. Na pandemia ela ficou muito forte, né? Se tornou um hino quase Então, para a gente enfrentar a foi. pandemia de novo. Esse grupo era um grupo assim, bem texano, brancos e tal, aquela coisa toda, que tinha uma pegada assim de uma música arranjada, diferenciada. Então, quando eu falo de influências, eu falo da música americana e europeia, Tá. em termos de construção estrutural. E nos anos 80, 90, aí 80, eu tive uma influência muito grande de cantores como Amy Grant, né? Michael W. Smith. Então, esses foram, para mim, gente que também rompeu, fazendo uma música pop, já com influência de Michael Jackson, que foi outra grande influência na minha musicalidade, Michael Jackson e tudo mais. Eu sei que muita gente vai fazer assim, né? Mas tudo bem. Sim, mas influência. São influências Com musicais que permearam essa Que apuram a nossa percepção, Exatamente. né? A percepção. Então, Amy Grant, Michael W. Smith, estou falando do ambiente cristão. E nos anos 90, essencialmente, a música black, né? Porque em São Paulo, eu comecei a pastorear em 89. E já vinha com uma influência muito grande dessas duas principais fontes, né? Aí pensando no Led Zeppelin e outras influências que a gente tinha. Aí Michael Jackson, Stevie Wonder. E a música black, mais negra, foi muito forte na minha influência musical. E são vários outros grupos fora e dentro do ambiente gospel. E nos anos 90, essencialmente, é o
pessoas que faziam da música black algo excepcional, diferente, né? Diferente. Então a gente foi criando essa identidade, e aí em 85 nós formamos uma banda chamada Banda Rara, e que tinha essencialmente essa estrutura musical mais na música black, em São Paulo. 85 a gente gravou o primeiro trabalho. Foi o mesmo ano que surgiu o Cats Barneia, Sim. lá do Renascer e tal. E eles eram mais rock e a gente era mais black. E aí a gente acabou seguindo mais essa orientação da música mais spiritual negro, né? Sim. E a música soul, que é a música mais black, mais negra, a norte-americana com influência europeia. Então as minhas influências, elas vêm desses dois ambientes, de dentro da igreja, com várias estruturas e épocas diferentes, e essencialmente, estruturalmente, de fora da igreja. Entendi. Então, eu entendo que algumas pessoas que tentam, me permita dizer assim, espiritualizar tudo na vida e acabam afastando influências de fora do ambiente da espiritualidade, da vida comum da igreja, da vida religiosa, da experiência. Mas você não acha que isso aí seria uma das coisas que eu acho que a música mais precisa ser resgatada? Porque a música, ao decorrer da igreja, na nossa tradição reformada, a música tem um papel muito natural de ser uma escola teológica. Exato. E de ser coisa do dia a dia. Você canta coisas para você lembrar disso no dia a dia. Sim. Né? Você canta para aquilo ficar memorizado, né? Os corinhos, muitos corinhos são em cima de versículos bíblicos. Isso tudo era estratégia para a galera ter a palavra sendo ministrada no coração direto. Você acha que falta para a gente um pouco hoje, na igreja, entender o papel pedagógico da música no nível bíblico, assim? O Neto falou agora há pouco daquele louvor Diante do Trono, que era ministrações voluntárias, espontâneas. Sim. Então, eu entendo assim, né? Eu acho que a tradição reformada, que é a tradição da IPI, por exemplo, da teologia reformada, tem como centralidade a pregação da palavra. E eu entendo que pregar a palavra não é necessariamente uma exposição 40 minutos em cima de um púlpito. debaixo de uma homilética, de uma... Sim, exegese. Né? Exegese, etc. e tal. Mas eu entendo que a pregação, e eu entendo isso baseado no testemunho de Jesus, que a pregação é a sua vida. Sim, condição de Uma história. coisa é que você fala, outra coisa é que você vive. E quando as duas coisas se juntam, então a potência é maior. Haja vista a pregação de Pedro lá em Pentecostes. Sim, né? A coerência. Né? Juntou toda a faz muita experiência força, dele, e a né? pregação dele foi poderosa. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu era pastor em São Paulo, na Igreja Pedra Viva, eu acho que em 92, 93, por aí. E aí começou o culto. O louvor era... Robson Nascimento estava dirigindo o louvor. Nossa. E estava toda a galera lá cantando. Tal. E aí foi uma unção, uma presença divina maravilhosa. Aquela coisa que... Coisas do Espírito Santo, vamos dizer assim. Aí chegou o momento de passar para a pregação. E eu ia pregar. E eu preparei o sermão, aquela coisa toda, né? E aí ele... Mas estava um ambiente na igreja, Mateus, que é aquelas coisas raras que acontecem, mas acontecem. Na presença de Deus, uma sublimidade, uma singularidade espiritual, tamanha, é indescritível. Sim. Poucas vezes eu vi na minha vida. Aí ele chegou para mim e deu o microfone assim para mim. E eu estava na primeira fileira. Eu falei, eu não sou de jeito nenhum, não tenho essa ousadia, não. Não, continua. Continua. E ele foi até o fim do culto, só naquela ministração, naquele louvor, naquela cantando, ministrando, às vezes orando, parando, chorando. Foi um culto assim. Eu falei, a pregação estava acontecendo, entende? Exato. E eu não ousei naquele dia, naquele momento, naquela circunstância,
claro, né? Um discernimento específico Sim. para um momento específico. É claro. Não ousei subir. Eu falei, eu não tenho coragem de subir nesse púlpito. De jeito nenhum. Mas também, né, Natinho? A gente tá falando do Natinho, né? Fala, ô louco, não subo. A referência musical dele é Led Zeppelin. Cara. Se fosse diante do trono, ele tinha subido. Mas não subo, não. Ministra aí. Aí houve essa pregação através da música. Então eu entendo que a pregação é aquilo que vem de Deus, não necessariamente aquilo que vem do sermão. Ok. O sermão é uma bênção, é a palavra de Deus pregada, os pastores que se preparam. Fruto de estudo, que se oração, estudam, piedade. exato, tudo isso. claro, isso aí tem que ser indiscutível. honrado diante de Deus. Mas o que eu entendo é o seguinte, que a adoração, ela transpõe, ela transcende, ultrapassa, é uma meta-espiritualidade, entende? Não a espiritualidade restrita a ambiente teológico, estruturado, que eu não estou dizendo que está errado, mas que ajuda a organizar as coisas. Mas essa meta-espiritualidade que eu falo é quando Deus fala. Entendi. E aí eu entendo qual é o meu lugar. A adoração, ela transcende toda essa ambientação religiosa, estruturada do ponto de vista teologicamente falando. Neto, e você? Quando você olha para esse tipo de coisa hoje, você acha que a igreja cumpre um papel pedagógico coerente, né? Não necessariamente a experiência local, mas Sim. a experiência nacional, né? Você acha que a gente tem conseguido, através da música, ensinar a palavra de Deus, ensinar Deus, né? Vamos ultrapassar então, já que a gente está falando de ensinar sobre Deus através da música. Cara, eu acho assim, hoje em dia a gente tem muitos temas diferentes, não é? Só que eu não sei se a gente já tem essa percepção, se você concorda comigo nisso. Mas eu não sei se é por causa da influência. Eu vi o Ademar falando uma coisa esses dias e aquilo me chamou a atenção. Se não me engano, foi o Ademar de Campos, não me lembro bem. Ele falou assim, cara, parece que hoje em dia tem muita gente fazendo muita coisa, mas parece que gira em torno de uma coisa só. Parece que é uma coisa só Sim. que está sendo feito. Parece que tem vários grupos, mas fazendo a mesma coisa. E aí ele estava dizendo assim, eu não sei se é por causa da internet isso, se é por causa das redes que a gente Dá uma consegue reduzida nas coisas, se né? conectar dessa forma. Falou, porque no passado a gente tinha, ele citou, por exemplo, a Banda Rara fazendo algo. E a gente tinha um outro grupo, o Ademar, fazendo outra coisa, completamente diferente. Não é? E você citou o Cates Barneia, fazendo outra coisa, completamente diferente. Não é? E eu não sei se havia uma comunicação assim entre essa... estou produzindo isso, eu estou produzindo isso, eu estou produzindo... Neto. Havia. A Banda Rara, Cates Barneia, Ademar de Campos. Eu sou amigo do Ademar de Campos há mais de 30 anos. O Ademar é um homem de Deus, um pregador, um compositor, indiscutível, uma das maiores, se não a maior, para mim, referência na pregação e na adoração musical. Sim. Para mim é. Eu conheço Bené Gomes, Asaf Borba, são contemporâneos meus, apesar de serem um pouco mais velhos que eu. Eles têm mais ou menos, em média, 10 anos a mais que eu. Mas a gente conviveu isso. E a gente compartilhava. Que legal. O Ademar olhava para a gente na Banda Rara, com toda aquela coisa do black, aquela coisa toda, e falava, nossa, eu quero isso para mim. Que legal. Aí ele dançava com a gente, não sei o quê. Até o Asaf, com aquele jeitão meio sulista, meio... né? Gauchão. Gauchão. Churrasco. Não, ele dançava e tal. Costela, fogo de chão. Então, assim, havia uma espécie de... Legal. não é comunhão, deixa eu explicar isso como uma espécie de identificação. Era essa palavra que eu ia usar Então, aqui. aí, assim, Neto, em 94, eu fiz uma reunião no gabinete pastoral na Pedra Viva. Eu, o Nelson Bomilcar e o Ademar de Campos. E nós identificando que nós tínhamos alguma coisa em termos de identificação em relação à música, adoração, igreja e evangelismo, a gente entendia que aquele movimento gospel que nascia no momento, desde 88, 89, vamos dizer assim, que eu também conheço muito, fiz parte desse início do movimento gospel também,
a gente tinha que oferecer uma espécie de contraponto. Entendi. Porque o movimento gospel oferecia muito aquela coisa do profissional, de fazer um negócio diferente, de alcançar outras pessoas, de romper a linguagem religiosa, ritualística e tudo mais. Mas, por outro lado, ele ia com muito afoito. Imagina você ter um filho adolescente que fala, pai, você não sabe o que você está falando, eu sei o que é. Tá ligado? Então, ele sabe porque ele tem aquela coisa do adolescente, do impulso, mas o pai fala assim, cara, você pode ir, mas peraí, vamos devagar. Tem uma expressão que o reverendo Messias usa. Bola no chão. Não mete bola alta agora, não. Não mete bola alta. É bola melhor no tocar chão, bola, vamos tocar bola. Toca tipo, de lado. O tic-tac do Barcelona, né? Isso. Então, o que a gente fazia, né? O que a gente identificou naquela reunião? Que a gente tinha alguma coisa a oferecer para os músicos e para a adoração no Brasil. E ali nós formamos a Associação dos Músicos Cristãos do Brasil, a AMC. E aí essa associação cresceu. Aí veio, então, Ademar, Nelson, eu, naquela reunião fizemos um embrionário, né, uma espécie de laboratório para esse movimento. Aí veio Asaf Borba, aí veio Bené Gomes, aí depois veio Massal Sugihara, aí veio o Manga, que era da oficina, do começo lá dos anos 80, no Manga. Aí posteriormente fez um negócio que foi expandindo. Jorge Heder, Guilherme Kerr, gente dos anos 60, a gente já está falando, né? Então, E juntou todo mundo numa vontade de oferecer assim, experiência, né? Experiência e Bíblia para aqueles que estavam nesse movimento que estava nascendo. Isso é uma coisa esquisita, porque você conversa assim, Deus me perdoe pela minha opinião agora, mas, cara, você conversa com um músico, que trem difícil, velho. Porque música é dodói. Assim, para ensinar qualquer coisa. Você vai falar de Bíblia com um ministro de louvor, é difícil. Você vai falar de caráter com o ministro de louvor. Antes do Neto falar. E ministro, eu digo, de qualquer instrumento. Antes do Neto falar, cara, deixa eu só dizer para você. Quando vim para o Paraná, em 95 eu vim para o Paraná. Acabar de nascer. Vim para ficar 2 anos e estou há 27. Aí, 27 não, já 28 anos aqui no Paraná. A Igreja Pedra Viva em São Paulo, por causa da banda Rara, então ela atraiu muito músico. Quando eu saí da igreja, eu era pastor de uma igreja de 220 membros, mais ou menos. Mais ou menos. Para vir para o Paraná. Desses 220, 120 eram músicos. Nossa. Pensa no inferno. É por isso que você é careca. Pensa no inferno. Por isso que você é careca. Entre tá vendo, cantores, músicos, instrumentistas. O presente e o futuro. Cara, numa igreja de 220 membros, a gente tinha 5 bandas e 2 corais. Nossa. 2 corais. Então, E você está falando, você não tem que pedir perdão para Deus, porque é uma das categorias mais difíceis de lidar um músico na igreja. Sim. É claro que, guardadas as devidas proporções, a gente está em épocas diferentes e tudo mais, e é muito difícil lidar com isso. Sim. Né? Tem um aspecto que eu acho legal dele, que é a arte, esse sonho, esse desejo de fazer isso, né? De colocar para fora esse anseio até profético do artista que outras pessoas não carregam. Mas, cara, nós falamos muitas coisas e o nosso tempo voou. Uma consideração de vocês para o músico de hoje, para a pessoa hoje que olha e fala assim, poxa, eu quero produzir música, ou eu quero entender de música, eu quero conhecer de música, mas eu quero isso com responsabilidade e fidelidade ao Senhor e ao que as Escrituras dizem, o que o Espírito de Deus conduz. O que vocês falariam? Acho que a gente podia encerrar com isso. Tá. Só rapidinho, uma palavra antes disso. Todas as bandas que a gente citou aqui, Massal, Rara, tal, cada um com a sua identidade específica. Sim. Você lembrou do Massal, com toda uma pegada profética, não é? É isso. E tal, e todos com uma coisa específica. Agora, você colocava 5 bandas para tocar num evento
5 bandas completamente diferentes uma da outra. E hoje em dia você coloca 5 bandas lá e você não sabe dizer Quando começou uma e terminou a quando outra. começou uma e Parece quando que um começou a emendou outra. na música da outra, né? Exatamente. Então, nessa questão que eu estava dizendo, da questão da identidade, não é? E eu acho que essa identidade tem tudo a ver com aquilo que é ministrado para a igreja, não é? Porque você tem uma igreja com uma tendência mais pentecostal, profética e tal, aquele ministério específico, o outro, e o outro, e o outro, e por aí vai, não é? Agora, para o pessoal de hoje, sinceramente, tem muito cantor por aí. Tem muita gente que acha que é cantor também, não é? Tem muito tocador de violão, tem muito tocador de teclado, tem muito tocador de guitarra, de baixo e por aí vai. E eu fico me perguntando se o Senhor, Ele quer que nós sejamos simplesmente cantores, tocadores, enfim, o que o Senhor quer de nós? Eu fico refletindo, fazendo a seguinte reflexão. É muito mais fácil, não é? Agora que eu tenho 3 filhos, eu fico pensando nisso. É muito mais fácil eu ser um cantor do que eu ser um pai. Muito mais fácil. Onde é que eu quero chegar? É muito mais fácil eu simplesmente achar que o meu ministério é subir no altar aos domingos, ministrar uma palavra, cantar alguma coisa. E depois, o que acontece? É muito mais complicado, é muito mais difícil a gente entender esse ministério como uma vida de verdade. Como o culto de domingo como uma consequência do que eu vivo todos os dias. Segunda a sexta, né? Não é? Porque, na verdade, eu acho que até o John Stott que fala isso, se não me falha a memória, que se esse tempo de domingo que a gente passa aqui não é o reflexo da vida, é um tempo de hipocrisia. Porque deveria ser assim, não é? Aquilo que eu estou vivendo durante a semana, eu chego aqui no domingo, o domingo é o ápice, onde a igreja está reunida para adorar o Senhor. Onde todos não é? entregam junto aquilo que receberam durante a semana. Exatamente. Então, para o pessoal do louvor, não é? Vamos dizer assim, de hoje, eu acho que o pessoal precisava se dedicar mais ao ministério no sentido de ser pai, talvez, de discipulado, de abençoar, Coração, né? de coração. E Olhar mais para dentro do que para fora, né? Exato, olhar mais para dentro do que para fora e entender, sabe, com toda a sinceridade que o Senhor se agrada do louvor e da adoração numa roda de violão como no culto de domingo. Legal. Aí eu penso assim, Mateus e Neto, na mesma toada, na mesma pegada aqui do Neto, o Salmo 100 fala assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele Com com cântico. Esse é um salmo que referencia o meu trabalho e ministério na área da música dentro do ambiente da igreja. Por quê? Porque antes de cantar, eu servi ao Senhor com alegria e depois apresentai-vos diante dele com cântico. Então, eu não posso ser um cantor, um músico, um compositor, um arranjador, um produtor, seja qual for, dentro do ambiente da música, se eu não sirvo a Deus. Eu não posso ser um professor. Eu sou professor, eu sou psicanalista. Eu não posso ser um psicanalista, não posso ser um psicólogo, eu não posso ser qualquer coisa, um advogado, se eu não sirvo a Deus antes. Então, eu entendo que a música, ela é uma referência, talvez a mais sublime de todas, da representação de Deus na Terra. Jó 38 fala que Deus discutindo com Jó, né? Aquela discussão maravilhosa entre Jó e Deus, né? E Deus fala assim: onde é que você estava, mané? Mané é por minha conta, até a minha tradução. Onde é que você estava, mané? Quando, antes de tudo, antes do mundo ser formado, as estrelas juntas cantavam
Talvez uma referência ali, depende da exegese, né, que você faça, dos anjos cantando, estrelas, né, os anjos cantando. Então a música já existia antes da terra, antes do homem, antes do Éden, antes de Davi com a sua harpa. Então, há um estudo de 1990, numa das universidades da Inglaterra, não é Oxford, eu não lembro qual delas, que fala que há uma referência musical na comunicação entre os neurônios, onde há uma divisão rítmica específica, que só pode ser comparada a uma composição musical. Uma harmonia musical. Então, há música no cérebro, há música em tudo. Se você retirar a música de tudo, tira a música da história. Sim. O que sobraria? Sim. Entende? Então, eu entendo que Deus estabeleceu com a música uma espécie de comunicação fortíssima da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. Seu espírito profético. Sim, de tudo que você possa identificar como sendo divino. Sim. Nós só usamos, muitas vezes, como aquele ambiente anterior à pregação. Eu lembro muitas vezes de estar ministrando louvor em determinado lugar, em algum lugar do Brasil, e aí o pastor vinha e falava assim, olha, o pregador não chegou, toca mais umas musiquinhas aí, enquanto o pregador não chega. Eu não vejo assim, mas também não coloco um ministro de louvor acima de um pregador ou vice-versa, tá? Exatamente. Eu acho que cada um tem o seu papel, a sua função e tudo mais. Então eu penso assim, servir ao Senhor com alegria é o meu chamado. Eu não fui chamado para ser músico, não fui chamado para ser psicanalista, ou pregador, ou pastor, ou qualquer outra coisa. Eu fui chamado para servir. E dentro do meu serviço, eu sou pastor, eu sou pregador. A expressão do meu serviço é isso. Exatamente. Eu sou músico, eu sou ministro de louvor e tudo mais. Então eu penso assim, eu creio que na mesma toada do que o Neto falou, acho que a gente pensa junto, gerações diferentes, histórias diferentes, mas a gente pensa... Mas combina no mesmo lugar, sentido, né? O que eu gostaria de dedicar aqui, né, ou falar aqui, minha contribuição é que nós precisamos entender que muita coisa está ensinando ou sendo ensinada para a gente, não pelo que nós estamos falando. Às vezes existe uma coerência muito grande na nossa filosofia, no nosso conceito, mas na nossa prática é terrível em alguns pontos. E aí, por mais que a gente tente ensinar humildade, o orgulho aparece na hora que não deveria, e não deveria em momento nenhum, né? Mas ele aparece. Na hora que a gente tenta ensinar sobre qualquer coisa, a vida vai falar mais alto, e na música não é diferente. Né? Então eu gosto muito de um texto lá do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, que ele fala assim, apresente-se com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele fala isso em contraposição ao jeito que todo mundo estava vivendo. Então, salmos, hinos e cânticos espirituais não é uma questão de não, é discipulado. Aconselhai-vos mutuamente. Isso, né? Então, cresçam em comunhão, né? Eu sonho no dia que a gente não vai querer brigar por quem vai fazer o solo, mas brigar para o outro fazer o solo. Exatamente. Não, acho que tem que fazer o solo é você. Não, acho que é você. E brigar por isso. Entendi. Né? Gente, última coisinha que eu queria falar para vocês. Temos aqui, 2 exemplares, tá? Do livro do Natinha, Jonatas Liachi, o livro O Violão e o Prédio, Adoração às Escrituras. Livrão, tá bom? Já li, tá? Ele veio oferecer um de presente. Falei, Nata, eu já li e gostei muito. Lembrei de alguns títulos de capítulos, tal. Foi bem legal aqui a resenha no começo. E nós estamos sorteando. Então, se você... eu quero o livro do Natinha e tal. Cara, coloca aí no comentário o nome do livro, o livro Violão e o Prédio, os 2 primeiros comentários aí no nosso canal do YouTube. A gente vai sortear e vai entregar para vocês, tá bom? Tá autografado pelo Nata, tá? Não sei se você vai conseguir entender o que ele escreveu. Mas, gente, obrigado por terem aceitado o convite. Deus abençoe vocês. Obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.